Sejam muito bem-vindos ao nosso Psicocast, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre as áreas de atuação da psicologia. Meu nome é Maria Eduarda Souza Almeida, sou estudante do primeiro período da UNDB e eu estou aqui com os meus colegas para debater um pouco sobre o assunto. Meu nome é Miguel, eu sou estudante do primeiro período do curso de Psicologia na UNDB. Olá, meu nome é Letícia, eu também sou estudante de Psicologia do primeiro período e hoje a gente está aqui no Psicocast e vamos conversar um pouco sobre as áreas da psicologia e onde elas atuam. A gente vai trazer esse podcast de uma forma um pouco mais dinâmica. Eu vou aqui apresentar para eles alguns casos fictícios, e eles vão tentar saber aonde é que esses casos se encaixam de acordo com determinadas áreas da psicologia. Uma mulher começou a perceber que o filho estava diferente havia alguns meses. Antes era comunicativo, ele passou a evitar certos ambientes, ficou mais irritado e começou a dizer que era burro. Curiosamente, isso só acontecia em dias específicos da semana. Em outros contextos, ele parecia tranquilo e espontâneo. Durante as conversas, descobriu-se que ele vinha apagando desenhos, escondendo cadernos e evitando participar de atividades em grupos. Agora os colegas vão responder. Gente, em qual área da psicologia esse caso se enquadra? Qual área que seria melhor para avaliar o que está acontecendo, para ajudar essa criança, ajudar essa mãe? Pelo caso que a gente leu, eu acredito que seja de psicologia escolar. Uma criança, ela acaba se distanciando de certas atividades que ela normalmente costuma fazer e que faz parte da rotina dela, que normalmente é ir para a escola, né? Todos os dias a criança vai para a escola, mas em certos dias específicos ela prefere não ir ou chega em casa falando coisas que ela normalmente não fala. Deve ser devido a alguma disciplina na escola que ela não se sinta tão confortável em estudar, ou talvez esteja estudando e o professor não esteja ajudando ou apoiando essa criança de forma certa. Em relação aos dias da semana, está dizendo ali que o garoto ele tinha uma certa mudança de humor. Em determinados dias da semana, ele tinha também o hábito de apagar os próprios desenhos. Isso daí pode ter uma ligação direta com a rotina escolar, com a rotina semanal dos dias úteis ali da escola. Talvez a psicologia escolar ela seja basilar para a compreensão desse processo dentro da mente do garoto. Com certeza. Poderia caber um psicólogo escolar saber como conversar com a criança, chamar a mãe para ver como é que estão a questão das notas escolares, saber se essa criança está sendo bem acolhida na escola, saber se ela não está passando por algum processo de bullying ou então de dificuldade de interação social, porque quando a criança não se sente confortável no ambiente escolar, não se sente confortável para desenvolver amizades, ela acaba se fechando. Ainda mais essa questão de dizer que é burro, né, entre aspas. Isso com certeza deve ser alguma falha educacional que está acontecendo e está impactando diretamente no desenvolvimento dessa criança. Um rapaz de 29 anos procurou ajuda depois de começar a sentir taquicardia todos os domingos à noite. Ele dizia que não odiava exatamente o que fazia, mas vivia com medo de errar, se sentia necessitado de responder mensagens imediatamente e passou a sonhar frequentemente que estava atrasado. Nos últimos meses, começou a evitar férias porque acreditava que poderia ser substituído. E aí, qual área da psicologia vocês acham que se encaixa nesse case? Eu acho que nesse caso, o mais acurado é a psicologia organizacional, a área da psicologia organizacional, porque ela opera no ambiente de trabalho e diferente da avaliação psicológica, que normalmente é para entrevista de emprego e para contratação, a psicologia organizacional ela se foca mais nessa área da regulamentação de um ambiente de trabalho saudável. E nesse caso, parece que a pressão do ambiente do trabalho, parece que a pressão profissional, ela tem gerado consequências psicológicas graves que podem recorrer a algum tipo de contato com um profissional da psicologia organizacional. Principalmente em uma sociedade que hoje em dia é muito performática, né? É muito normal pessoas, trabalhadores, se sentirem ansiosos, sentirem necessidade de se destacar cada vez mais, né? Então, acho que realmente cabe um psicólogo organizacional. Maria, eu acredito que vale lembrar que nesse ambiente de trabalho, normalmente o que importa, obviamente vindo do chefe, é o trabalho bem feito. E talvez essa pressão vindo de cima, que se você não fizer o trabalho de forma regular, rápida e sem erros, acaba entrando na mente do trabalhador e faz ele pensar que
mesmo se ele tirar um lazer para ele, que é o caso das férias, que ele acredita que se ele tirar férias ele pode ser substituído ou demitido, o que acontece na mente desse profissional? Se ele for demitido, o que mais ele tem? Então eu acho que vale a gente entender a situação fora do ambiente de trabalho desse profissional. Uma jovem apresentava excelente desempenho durante ensaios e treinamentos. Porém, diante do público, seu corpo parecia desligar. Mãos trêmulas, respiração curta e dificuldade extrema de concentração. Ela dizia que treinava tanto quanto os colegas, mas sentia que sua mente sabotava tudo nos momentos decisivos. E aí, qual área se encaixa? Então, eu acredito que seja a área da psicologia do esporte. A gente tem que entender que a psicologia do esporte ela não é apenas para esportes, por exemplo, basquete, futebol. Eu acredito que a jovem do caso talvez seja uma dançarina ou talvez outro tipo de esporte. Acredito que todos os esportes a gente tem que trabalhar o mental, porque se você forçar muito o seu físico, uma hora você vai ter que trocar a força pelo seu mental. E a gente precisa entender que o trabalho mental talvez ele seja não só igual, mas mais importante do que o físico. Principalmente nessa questão de resistência. Exatamente, porque em um momento que você está em uma competição, é um momento de extrema delicadeza para um atleta que vem treinando a vida toda, ou talvez o mês inteiro, mudando sua rotina, sua alimentação. Ele entende que se ele falhar naquilo, ele falhou em tudo o que ele fez até então. Acredito que o trabalho em equipe também seja necessário para que ela não se sinta inferior em uma competição ou em um treino. Nesse caso, podem haver várias razões por trás desses colapsos, dessas crises, né? Às vezes pode ser pressão do treinador, pode ser também algo mais patológico, pode ser algo mais relacionado ao desenvolvimento da pessoa. Também. Equipe, exatamente. a própria equipe pode ser uma equipe desunida, que não seja um ambiente tão acolhedor, então muito confortável para que ela possa jogar sem uma pressão externa ou interna. Um homem passou por várias entrevistas, tarefas específicas e testes com figuras, palavras e situações problema. Em nenhum momento o objetivo parecia ser aconselhá-lo ou ajudá-lo emocionalmente. Ainda assim, tudo era registrado cuidadosamente para produzir um parecer técnico solicitado por terceiros. Acho que nesse caso o que mais se enquadra é a avaliação psicológica, que é uma área principalmente centrada ali nessas entrevistas de emprego, nessas avaliações profissionais. Elas tendem a focar em certos critérios para avaliar se um concorrente para uma vaga ele é apto para determinado emprego, para determinado cargo ou não. E esses critérios às vezes eles são relacionados à capacidade desse concorrente a captar determinadas informações, a processar determinadas informações e algumas análises de comportamento também. Nessa questão de comportamento que o Miguel falou, eu lembrei da DETRAN também, quando a gente vai fazer aquela avaliação psicotécnica. É inclusive muito necessário, acredito que antes não tinha, mas com essa avaliação a gente consegue perceber se aquela pessoa que ela vai tirar a carteira, ela tem uma facilidade para lidar com problemas no trânsito, para saber lidar com acidentes, entre outros. Também não só no DETRAN, né? A pessoa, por exemplo, vai ter algum porte de arma, ou então ela vai lutar pela guarda de um filho. Ela precisa passar por esse processo de avaliação psicológica para saber se ela está apta a determinados casos. Uma criança precisou conversar com profissionais diferentes após relatar situações difíceis envolvendo adultos próximos. As entrevistas exigiam muito cuidado para evitar induções ou interpretações precipitadas, já que as informações poderiam impactar nas decisões oficiais importantes. Bem, esse caso seria a psicologia jurídica. Por quê? A psicologia jurídica, ela trabalha, nesse caso com a criança, para tentar conversar com a criança e entender a situação dela. Muitas vezes, a criança, após passar por esses problemas, essas situações difíceis, acaba sendo influenciada pelos pais ou pessoas ao redor a contar versões diferentes do que realmente aconteceu. Com o psicólogo jurídico, ele teria esse tato melhor para conversar com a criança e entender a situação que realmente tinha acontecido. Talvez a criança falou uma coisa e para o psicólogo jurídico falou outra. A criança ela tem essa mente mais maleável para mudar as coisas e o psicólogo ele entende
essa dinâmica de como funciona o cérebro da criança para poder entender em qual situação ela realmente se encaixa. Ter muito cuidado para que a criança não seja influenciada por determinados fatores. Também tem o fator de que o cérebro da criança está em constante desenvolvimento. Como você disse, é um cérebro maleável. Isso está aí por causa da faixa etária, principalmente, porque ainda está nesse processo inicial de desenvolvimento. E qualquer fator externo pode influenciar a percepção da criança em relação ao caso que ela vivenciou. Um caso muito comum é que, se perguntar para a criança se o indivíduo que ela viu tinha bigode, ela pode dizer que ele tinha mesmo se ele não tivesse. No fim das contas, o relatório do psicólogo jurídico ele precisa ser muito criterioso, ele tem uma série de critérios para que entregar um depoimento adequado para o juiz. Depois de um problema de saúde, uma mulher começou a esquecer compromissos simples, perder objetos e se confundir em tarefas que antes fazia automaticamente. A família acreditava que ela estava distraída ou emocionalmente abalada, mas alguns lapsos começaram a preocupar pela frequência e pelo padrão. A área que mais se enquadra nesse caso é a neuropsicologia, que é uma especialização centrada também num estudo também anatômico do cérebro e como que determinadas lesões, até lesões leves ou determinados fatores podem influenciar no comportamento do indivíduo. Até mesmo lesões superficiais leves já podem gerar uma série de consequências ali comportamentais e é uma área que está muito intimamente ligada com a neuroanatomia. Miguel, hoje, pelo menos a gente vê acontecendo muitas pessoas sendo diagnosticadas em muitos casos e vem se criando até um preconceito em relação a isso, sobre a gente tentar levar essa pessoa que está se distraindo facilmente, perdendo compromissos importantes a um psicólogo, um neuropsicólogo, porque tem esse preconceito de início, talvez seja TDAH, autismo, e muitas pessoas acabam tendo uma visão muito errada disso e achando que é um problema muito sério e que não tem como resolver. Durante semanas, um senhor passou a conviver com exames, procedimentos invasivos e mudanças bruscas na rotina. Aos poucos, começou a evitar conversar com familiares, recusava visitas e dizia sentir que tinha perdido o controle da sua própria vida. A equipe percebeu que o sofrimento não era apenas físico. Essa é a área da psicologia hospitalar e, para mim, é uma das áreas mais delicadas, porque é um momento de muito sofrimento, inclusive para esse senhor que começou a passar por muitos exames, muitos procedimentos médicos, isso acaba sugando muita energia, tanto física como mental. E eu acho que o papel do psicólogo hospitalar é conversar com esse paciente e tentar ajudá-lo nessa nova noção de rotina que ele vai ter. Ele acaba dizendo que sente que perdeu o controle da própria vida. Essa é a parte que eu, inclusive, acho que é delicada, porque o paciente ele acaba percebendo que a vida toda dele depende de um medicamento, depende de um tratamento, tem até uma doença terminal e não sabe mais o que fazer. O papel do psicólogo hospitalar é guiar esse paciente nessa nova etapa da vida dele, que mesmo sendo muito complicada, muito difícil, às vezes sem cura, é papel do psicólogo hospitalar cuidar desse paciente, da saúde mental dele. Principalmente porque, por exemplo, quando a pessoa está com uma doença, pode ser terminal ou não, o psicólogo hospitalar ele tem um papel muito fundamental no auxílio que ele tenha uma resistência psicológica, né? Porque vamos supor que a pessoa está com um câncer e aí ela se analisa dentro dela que ela não vai ser curada, então ela não precisa lutar pela vida. Sendo que o auxílio psicológico é muito necessário para que a pessoa crie uma resistência, vontade de viver mesmo, sabe? Se a pessoa perde esse sentido, como ele mesmo fala, que ele sente que perdeu o controle da própria vida, ou então a vontade de estar vivo, ele não vai se esforçar para realmente responder ao tratamento, entendeu? Então, por isso que o psicólogo hospitalar é tão necessário nesses ambientes. Especialmente, você citou tratamento de câncer, né? Uma das áreas mais comuns que psicólogos hospitalares costumam exercer suas profissões costuma ser em tratamento de quimioterapia ou em fisioterapia, normalmente ou pessoas que descobriram algum tumor, algum câncer, ou pessoas que sofreram lesões graves e tiveram que mudar radicalmente o modo de viver. E esse choque, essa mudança, essa vida passada e essa vida do agora
depois de uma mudança tão brusca, depois de um diagnóstico ou de um acidente tão drástico, isso acaba ecoando no comportamento da pessoa, no psicológico da pessoa. Então, o psicólogo hospitalar ele acaba tendo esse papel fundamental na integridade psicológica do paciente. Uma mulher relatava dificuldade constante em manter relações afetivas estáveis. Em momentos de conflito, sentia medo intenso de abandono, alternava entre afastamento e dependência emocional e dizia não entender por que repetia certos padrões, mesmo percebendo o sofrimento que causava. Esse caso ele é compatível com a psicologia clínica, que é o tipo de psicologia que mais comum. O senso comum ele acaba atribuindo à psicologia clínica um certo protagonismo. Nesse caso, o psicólogo, o psicoterapeuta, ele acaba compreendendo os problemas do paciente, conduzindo o paciente a descobrir certas travas, certos gatilhos que ele pode ter, certos problemas patológicos. Fica nessa dinâmica, né, do paciente sentar com o psicólogo e conversar, saber o que, no caso, essa paciente, essa mulher, né, por que ela tem esses comportamentos, o que leva ela a ter esses comportamentos, se há algum trauma de infância, se, no caso, como você falou, quais são os gatilhos que levam ela a ter esses problemas com relacionamentos, pode ser, às vezes, o relacionamento dos pais que refletiu na vida adulta. Realmente, ter uma investigação profunda sobre o passado dessa pessoa, saber por que ela age dessa forma, porque para tudo tem uma resposta, né? No caso, e realmente é entender, fazer com que ela entenda o porquê que ela age dessa forma e buscar melhorar alternativas para que ela tenha um relacionamento bem sucedido, tanto com outras pessoas quanto com ela mesma, porque acredito que uma pessoa se comporta com outras pessoas diz muito sobre ela mesma. Miguel comentou que a psicologia clínica ela é uma área comum e eu acredito que eu entendo porque ela seja comum, porque é uma área em que o paciente ele está em contato direto com o psicólogo. É um momento muito íntimo, é um momento de conversa onde o paciente, a partir do momento que ele cria aquela confiança com o profissional, ele se sente à vontade para ele falar os problemas, e é aí que o psicólogo clínico ele é formado para entender todas aquelas falas do paciente, tudo que ele fala ele já vai tirando de onde vem aqueles gatilhos, de onde vem aquele comportamento, esse afastamento, essa dependência emocional. Dessa conversa legítima, dessa conversa clara em que o paciente vai ter com o psicólogo, para mim é disso que vem esse sucesso, né, que vem a psicologia clínica. Então, o nosso Psicocast vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela escuta. Espero que o nosso momento de conversa tenha esclarecido algumas dúvidas e que as pessoas possam entender que esses casos são casos fictícios que nós trouxemos, mas são casos comuns à sociedade. Pessoas que passam por problemas hospitalares, crianças que passam por depoimentos, pessoas com dificuldades cotidianas que têm essa necessidade de ter um profissional da psicologia com ela para auxiliar o desenvolvimento e trazer apoio, trazer escuta, para que essa pessoa se sinta acolhida, que ela se sinta feliz. É muito importante saber diferenciar essas áreas da atuação da psicologia. Então, mais uma vez, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada, gente, pela atenção, pela paciência. Espero que tenha ficado claro todas as áreas da psicologia e que tenha aberto a sua mente para como elas funcionam. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha ficado claro. São casos muito relevantes, especialmente em uma era onde saúde mental é mais importante do que nunca, e essas áreas da psicologia acabam demonstrando a necessidade do tratamento psicológico